em cima da hora, eu faço porque fazer questão de matemática me relaxa, tá entendendo? É um passatempo. Tipo assim, eu posso passar o meu tempo jogando ou fazendo questão. Eu faço questão às vezes, que às vezes é legal, minha cabeça abre, meu raciocínio, mas tipo, eu nunca faço questão quando eu tô cansado, perto de prova assim, não gosto não. Eu virei o ano, do ano passado para esse ano, fazendo questões de matemática. Tava lá, tava chovendo, não, tava esperando a família, não tinha como sair de casa, esperando todo mundo ficar pronto, peguei uma prova e fui resolver, que eu ia ter prova na outra semana, fui resolver questão. Tipo, 11 da noite do ano novo eu quebrando questão. Aí, 1h30 da manhã do ano novo eu quebrando questão. Mas por quê? Eu sou maluco, eu não conto, mas eu não aconselho. Eu aconselho vocês relaxarem. Cara, relaxa, só não desanda. Uma coisa que eu indico muito é não desanda na alimentação, tá entendendo? Não desanda na alimentação e não dorme o dia inteiro. Porque dormir o dia inteiro pela ansiedade do tempo passar pode fazer você perder o tempo de sono na noite e ficar todo quebrado. E se alimentar mal, ferra o outro dia, né? A gente sabe como é isso. Tranquilo? Mas eu não aconselho fazer questão na véspera, não. Véspera vai ser feliz. Faça coisas que te distraiam e que te deixem tranquilos, felizinho. Vamos lá, meu povo. Bom, estatística para o Enem. Gente, estatística é um assunto. Geralmente, estatística no Enem está junto de probabilidade também, tá? Porque, na verdade, o nome da matéria é probabilidade estatística, certo? Geralmente, elas andam juntas na habilidade do Enem, na competência 7, elas são um conjunto. Estatística, probabilidade e um pouquinho de análise de gráfico, certo? Então, estatística no Enem vai ser uma matéria, em teoria, muito simples e que tem uma quantidade bem legal de questões. A estatística pura, média, mediana e moda, questão só disso, não é uma coisa absurda em quantidade de questões, mas se você junta uma porcentagenzinha, uma razão e proporção, nossa, é muita coisa, tá entendendo? Então é uma parada que vale muito a pena. Mas olha só, não é que vale a pena você ficar decorando as fórmulas. Pega o conceito e vamos direto para as questões, que é o que eu vou fazer aqui com vocês, beleza? Não vou entrar naquela nomenclatura, na estrutura da média aritmética, x1, já vira assim, ó, mais x2, mais x3, mais xn menos 1, mais xn, isso daqui é igual a x barra, aí dividido por n, certo? Não vamos fazer isso daqui não, porque isso daqui é... Deixa eu ver, eu estou gravando, né? Isso daqui é pesado demais. A gente vai para as definições básicas mesmo, bonitinho, com exemplos, para vocês entenderem na prática, porque a gente só quer a ferramenta. Calcular a média entre dois ou mais elementos é você pegar a quantidade de elementos, somar, certo? E dividir pelo número de termos. Estatística, gente, é a análise que a gente faz em cima de uma amostragem de dados. Você tem um levantamento de dados, certo? E estatística vão ser as medidas de tendência centrais, ou na verdade, medidas de tendência central são partes da estatística que vão trabalhar de formas diferentes, através de conceitos diferentes, qual é o termo central desse levantamento. A média aritmética calcula esse termo central de um jeito, a mediana de outro, a moda de outro, certo? Então, a média aritmética simples é simplesmente a soma dividido pelo número de termos. Ou seja, a soma pela quantidade de termos. Então, se eu tenho, por exemplo, a média entre A e B, isso daqui vai ser A mais B sobre 2. Se eu tenho a média entre A, B e C, isso vai ser A mais B mais C sobre 3. E assim sucessivamente, tá? Então, a média aritmética simples, ela basicamente é a soma e a divisão. Não sei somar.
Ah, não. Calma aí. Posso botar assim ainda. Beleza? Bom, média aritmética simples todo mundo sabe para que serve, como funciona. E a média aritmética ponderada? A média aritmética ponderada, quando ela tem os termos, eles ocupam proporções diferentes no valor final. Eles têm pesos diferentes na composição. A média ponderada pode vir de várias formas diferentes. A maioria das médias ponderadas no Enem não se apresentam como o exemplo clássico de médias ponderadas. A gente sabe que para uma média ponderada a gente tem que fazer o quê para calcular ela? Multiplicar os pesos pela quantidade de termos que a gente tem de cada peso e dividir pela soma dos pesos. Por exemplo, um aluno vai fazer uma prova, certo? A avaliação dele do ano. O primeiro bimestre tem peso 2. Não, o primeiro tem peso 1. O segundo bimestre tem peso 2 na nota. O terceiro bimestre tem peso 3. E o quarto bimestre, 5, 6, tem peso 4. Digamos que ele tirou 6 no primeiro, 8 no segundo, 10 no terceiro e 6 no quarto. Como a gente calcula a média final dele? O que é que isso daqui quer dizer, esses pesos serem diferentes? Significa que cada nota dessa ela tem uma representação, certo? De diferença na nota final, na média final. Então você vai pegar o peso e dividir pelo valor do levantamento, multiplicar pelo valor de levantamento, 1 vezes 6, e somar esses valores. 2 vezes 8, 3 vezes 10, 4 vezes 6. E isso tudo dividido pela soma dos pesos. 1 mais 2 mais 3 mais 4, certo? Multiplica, soma e divide. Então, isso daqui vai dar 6 mais 16 mais 30 mais 24. Então, vou dar um exemplo do Enem, que o Enem geralmente trabalha essa confusão. Aqui vai dar 10. Isso daqui dá 30, 40, 54, 60, 76 sobre 10, 7,6. O que quer dizer a média ser ponderada? Significa que, ou melhor, é como se a gente tivesse, na verdade, como 6 é peso 1, é como se tivesse um número 6. Como 8 é peso 2, é como se tivessem dois números 8. Como 10 é peso 3, é como se tivesse 3 números 10. E como 6 é peso 4, é como se tivesse 4 números 6. E é por isso que a gente faz a divisão pela soma dos pesos. Porque a soma dos pesos vai representar a quantidade. Então aqui, ó, repara, a gente tem 10 termos. Por isso que a soma disso dividido por 10. Então repara que ficou 6 vezes 1, ó, 8 vezes 2, 10 vezes 3 e 6 vezes 4 dividido por 10. Na verdade, a média ponderada ela tem a ver com a média aritmética simples. É só porque a gente tem uma compressão de dados. Significa que aquele dado ali apareceu várias vezes. Por isso ele tem um peso diferente. Na hora que você for fazer, para você não confundir o que é o peso, você tem que olhar no contexto da questão o que é o dado e o que é o multiplicador. Por exemplo, tem uma questão do Enem, eu acho que está aqui na lista para a gente fazer, que ele fala sobre os juízes que deram várias notas. Que ele fala que, tipo, a nota 8, vamos dizer assim, teve uma frequência 4. Então, 4 juízes deram nota 8. Então, significa que o 8 aparece 4 vezes. O que é o peso? O 8 ou 4? O peso é o 4, que ele é o multiplicador do dado do levantamento. Certo? Então, 4 é o peso. Quando a gente for dividir,
a gente vai dividir pela soma dos pesos, que aquilo ali está representando que naquele levantamento tem 4 números 8. Os dados do levantamento, que você está querendo calcular a média, é a média das notas, não é a média da quantidade de juízes, certo? Então, as notas foram notas 8, 4 deram nota 8. Então, são 4 notas 8. Eu quero a média das notas, o peso é o 4, a quantidade de juízes, certo? Então, a gente divide pela quantidade de juízes. Deu para pegar? Mais alguma dúvida aí, gente? Quebrei o celular. Bom, essa daqui eu vou botar só para a gente passar rapidinho, tá? Porque algumas pessoas conhecem. Já apareceu no Enem, mas não é para se preocupar. Pelo amor de Deus, não passa o resto do dia e vai amanhã caçar isso daqui, não, caso você nunca tenha visto, tá? Só estou botando aqui como OBS. A média geométrica, ela é a raiz enésima do produto dos N termos. Como assim? Digamos que eu queira saber a média geométrica entre 9 e 4. Isso é a raiz quadrada de 9 vezes 4. Raiz quadrada é um 4 em cima. Você tem probleminhas. Ou seja, 3 vezes 2, a média geométrica entre 9 e 4 é 6. Certo? Eu só vi o Enem trabalhando média geométrica uma vez. Isso daqui aparece muito em 2 provas, EA e prova de concurso público, certo? Trabalha muito isso daqui. Que é uma questão de estatística meio chatinha. Questão não, é um conceito de estatística mais chato. E a média harmônica, quem já trabalhou algumas vezes foi a UERJ. Que a média harmônica é o inverso da média aritmética dos inversos de 2 números. Como assim? Se eu vou calcular a média harmônica entre 2 e 3, primeiro você inverte 2 e 3. O inverso de um número é só botar 1 sobre ele. Para quem não sabe disso, não me acompanha no Instagram, porque eu botei lá uma tabelinha de linguagem simbólica, né? O inverso de 2 é 1 sobre 2. Inverso de 3 é 1 sobre 3. Aí na média harmônica você calcula a média disso. Média aritmética disso. Soma e divide por 2. Vai ficar, né? Aqui 3, aqui 2. 3 vezes 1, 3, mais 2 sobre 6, que é o MMC, sobre 2. 5 sobre 6 sobre 2. Repete o primeiro, multiplica pelo verso do segundo. Sim, número de termos. Né? Aqui a gente está fazendo a média dos inversos. A gente inverteu, fez a média. Se fosse 3, seria 3 também. 5 sobre 12. E aí, depois que você fez a média dos inversos, você inverte de novo. Ela é o inverso da média aritmética dos inversos. Então, você calcula a média aritmética dos inversos e inverte. Certo? Média harmônica no Enem. Cara, eu acho que já teve uma, mas eu acho que ele explicava. É porque eu acho que eu estou confundido. Não, ó. Você inverte, ó. Aqui são os números, 2 e 3. Aí você pega os inversos dele. 1 sobre 2, 1 sobre 3. Faz a média deles. Fez a média? Pega o resultado e inverte de novo. Porque é o inverso da média dos inversos.
Beleza? Mas geométrica harmônica não se assusta com isso, não. A mediana todo mundo sabe, né? Média, inverso da média. Não é a soma, é a média. Soma e divide pela quantidade de termos. É a média, é o inverso da média dos inversos. Inverte, faz a média e inverte de novo. A mediana é o termo central, né? A mediana tem uma regra. Você vai pegar o levantamento de dados e vai botar em ordem crescente. A mediana é o termo do centro. Pode acontecer dois casos diferentes. Por exemplo, um levantamento 0, 0, 4, 2, 8, 6, 3, 5, 3, 2. 1. Você vai pegar e botar em ordem crescente. Eu recomendo sempre riscar os números, tá? Ó, 0, 0, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 8. E você vai pegar o termo central. Esse levantamento aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 termos. Então, o sexto termo é o termo central. Por quê? Vão ter 1, 2, 3, 4, 5 termos para cá, 5 termos para cá, e esse termo é o do meio. Então, a mediana é o 3. Mas repara, tem que colocar em ordem crescente. Quando você tem uma quantidade ímpar de termos, o termo central é bonitinho assim. Mas o que acontece quando você tem uma quantidade par de termos? Por exemplo, 2, 2, 3, 5, 7, 8. Você vai fazer o seguinte, ó. Você fica com dois termos centrais. Não tem uma quantidade, um termo específico central. Então, você vai pegar esses dois termos centrais e fazer a média deles. A média aritmética. Que vai ser 3 mais 5 sobre 2. 8 sobre 2, nesse caso a mediana é 4. Repara, a mediana aqui é um número que nem está no levantamento, mas ela é a mediana também. Ficou claro, gente? Tchururu. Alguma dúvida? Moda. Moda vai ser... Moda, cara, eu não consigo ver o termo moda e não pensar no que é mais famoso, tá ligado? Moda, fashion, etc. Por quê? Porque moda é o que mais se repete. Então, na minha cabeça, a moda sempre está associada ao mais famoso. Você vai pegar um levantamento qualquer. E a moda é o termo que mais se repete. Eu gosto de, mesmo para moda, botar na ordem, tá? Ó, tem um 2, outro 2, porque aí fica agrupadinho. 2, outro 2, tem um 3, tem 2 4, tem um 5, tem 3 6, tem um 8. Então, o que mais se repete aqui? Tem 4 números 2, 2 número 4 e 3 número 6. Então, a moda é o 2. Sim e não, Letícia. Quando você tem dois termos... Calma aí que deu meleca aqui. Que são diferenciados entre eles
Eles são juntos, eles têm a mesma quantidade de levantamentos, certo? De repetições, mas mais do que todos os outros, mas eles se repetem. Tipo, se tivessem 2 valores ali, em que a parada... 2 valores com 4. Esse levantamento é chamado de bimodal. E se você não tiver nenhum que se destaque, a gente chama de amodal. Pode ser bimodal, trimodal, etc. Mas isso nunca apareceu no Enem, tá? Levantamentos bimodais. Porque o que acontece? Estatística, gente, no Enem é muito simples a teoria. Mas estatística é uma matéria chata para um caramba. Porque tem muito detalhe, muita variação. Por isso que eu odeio estatística, tipo assim, pesado. Acho que a matéria que eu mais apanhei na faculdade foi probabilidade estatística. E olha que eu gosto de probabilidade, mas a parte de estatística queria me matar. Ainda mais que eu fiz estatística junto da galera da estatística. Só doido que tinha naquele prédio. Povo maluco. Mas sim, mas a nível de Enem vai ser uma moda só. Vai ter só um que se repete mais, beleza? Eles nunca trabalharam com variações da moda, tipo bimodal, trimodal, amodal e coisas desse tipo. Tranquilo? Ok, vamos mais então. Bom, agora a gente vai começar a quebrar nossa cabecinha, certo? Se vocês não entenderem conforme eu for fazendo, gente, sejam muito sinceros, porque a parte mais importante de estatística são os exercícios, tá? A teoria é bem bananada. O preparador físico do time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, com média de altura de 1,80. No último treino, antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time, em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 20 centímetros mais baixo que o anterior, qual a média de altura em metro do novo grupo? Como geralmente a galera se embola nesse tipo de enunciado? É porque é um enunciado grande que conta uma história. Ele conta um passo a passo. E geralmente a galera quer simplesmente pegar isso daqui e jogar numa fórmula. E não é diretamente numa fórmula. Aí, ó. Você tem que entender o que está acontecendo. O que aconteceu? A gente tinha um preparador no time que tinha 20 jogadores e a média desses 20 jogadores era 1,80. Aí depois aconteceu outra coisa. Saiu um jogador, e entrou um novo jogador 20 centímetros mais baixo. Ele quer saber o que aconteceu com a média. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ver a média antes e comparar com a média depois. Como isso daqui acontecia inicialmente? A soma das alturas dos 20 jogadores dividido por 20 era 1,80. Vocês concordam com a minha equação? Beleza. Como a gente faz a nova média? Saiu um jogador e entrou um com 20 centímetros menos de altura. Então, qual é a nova soma das alturas? A nova soma é a antiga menos 20 centímetros. Isso faz sentido? Então, a nova soma é S20 menos 0,20 dividido por 20, certo? Então, o que eu preciso saber para saber a nova média? Quanto vale S20?
E como eu descubro S20? Passo 20 multiplicando. Ó. S20 é 1,80 vezes 20. S20 é 36. Então, como fica isso daqui? 36 menos 0,20 sobre 20, que vai dar 35,8 sobre 20, que aí a gente se vira aqui, né? 35,8 dividido por 20, a gente tira a vírgula e acrescenta um zero lá, né? 358 por 200 dá 1, sobra 158, bota a vírgula em um zero, isso dá 7, dá 1.400, sobra 180, bota outro zero, 1.800 por 200, 9, 1,79. Dúvidas? Vocês entenderam a divisão aqui? Tem gente que faz essa divisão errada, hein? Olá, hein? Myron, isso daqui é modelagem, certo? Fica a dica. Sempre que ele falar que tem uma média, teve uma modificação e gerou uma nova média, você vai fazer nesse modelo das comparações. Por exemplo, vou fazer aqui só o exemplo, eu apago, tá? Finge que não tem esse enunciado, porque eu não tenho página em branco. Digamos que ele fala que a média geralmente das idades de um time de futebol sei lá, vou jogar valores de cabeça, tá? 20 anos dos 11 jogadores. Aí, um jogador saiu e entrou um outro, um jogador de, sei lá, 18 anos saiu e entrou um jogador de 16. E saiu um de 30 e entrou um de 25. Então, ó, sai. Vamos botar ao contrário. Sai um de 16 e entra um de 18. Sai um de 30 e entra um de 25. Qual é a nova média? Então, ó, se a soma a média inicial era, eu tinha falado o quê? 20 anos. Então, a soma dos 11 jogadores dividido por 11 era 20. Como ficou a nova soma dos 11 jogadores? Ficou a soma anterior, saiu um de 16 e entrou um de 18. Saiu um de 30 e entrou um de 25. E continuaram sendo 11 pessoas. Repara que eu poderia fazer igual eu fiz no outro, botar só a diferença, né? Porque se saiu um de 16 e entrou um de 18, a soma só aumentou 2. Se saiu um de 30 e entrou de 25, a soma diminuiu 5. E aqui, ó, o S11, repara que a gente acha do mesmo jeito, ó. S11 é 20 vezes 11. Isso é uma modelagem, tá? Ó. S11 é 220. A gente botaria aqui 220 mais 2 menos 5 sobre 11. Repara que é a mesma coisa, porque isso é um modelo de questão, beleza? A mesma estrutura. Qual foi a modificação que eu fiz? Eu botei mais gente saindo e entrando. Lá na do Enem, ele ainda te deu mais facilidade, porque ele já falou, diminuiu em 20 centímetros. Você só fez uma conta. Aqui tem mais coisa. Mas é o mesmo modelo, beleza? Geralmente você não faz essa questão
por não ter visto o modelo anteriormente. Porque se você já fez uma questões desse modelo, ela é muito decoreba. Entendeu? Mas é uma modelagem. 3 eu não digo, mas uma é possível. Vamos lá. Gente, eu passei um álcool em gel na mão que tem perfume. Toda hora eu passo a mão perto da cara, dá um enjoo. Eu tô fresco. Em uma fábrica de refrigerantes é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam evasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. A média de garrafas fora das especificações no período considerado é... Eu estou pensando que tinha uma furadeira ligada e o ar-condicionado surtando aqui. Olha só. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades das garrafas. Então, o que acontece? Média das garrafas fora das especificações. Durante 52 dias, não teve nenhuma garrafa fora das especificações. Durante 5 dias, uma garrafa. Durante 2 dias, 2 garrafas. Durante 1 dia, 3 garrafas. Certo? Repara, aí eu vou responder aqui, o Camille. Na prática, aquela pergunta que você fez, que eu não sei quando é o peso e quando é a média. Ele quer a média das garrafas. Então, o que é o peso? A quantidade de dias. Só que, calma, a gente tem que entender o que está acontecendo aqui. Para chamar o peso de dia, a gente tem que prestar atenção em como a gente vai montar isso daqui, certo? Mas vamos lá. Vamos ver, vamos analisar. Durante 52 dias, foram 0 garrafas. Então, é 52 vezes 0, certo? Tem 52 zeros. Beleza? Tem 5 uns. Não é? Tem 2 números 2. E tem 3. Então, a nossa soma está sendo quanto? 5 mais 4, 9. Mais 3, 12. Quantas garrafas estavam fora da métrica? 12. Não entendeu, Railane? Eu não entendi. Tá me ouvindo? Eu tirei o fone, foi mal. Eu ouvi sua voz por acaso. Fala. Eu não entendi essa montagem dos 5 vezes 1. Tipo, eu entendi que durante 52 dias eles perderam 0 garrafas, ou seja, nenhuma garrafa foi perdida durante esses 52 dias. Só que quando você falou que em 5 vezes o 1, tipo, que o 1 apareceu 5 vezes, a impressão que me passa é que durante 5 dias, nesses 5 dias, tipo, 5 garrafas foram perdidas, sabe? Mas é isso. Uma por dia. Ah, entendi. Durante 5 dias, tiveram 5 dias desses todos em que somente uma garrafa estava fora da especificação. Então foi isso que a Camille falou. Uma por dia em 5 dias. E a outra 2 por dia em 2 dias e em 3 dias perderam 1. Em um dia perderam 3. Em um dia perdeu 3. Tá, É só
imagina a cena, tá entendendo? Lá a linha de produção, a esteira, eu nem sei se assim funciona, mas teve um dos dias que eles tiveram 3 garrafas fora. Em 2 dias desse meio, 2 garrafas estavam fora. Então são 2 dias com 2 garrafas. E em 5 dias perderam uma. Nos outros 52 dias eles não perderam nada. Certo? Então, como ele quer a média por dia, qual o total de garrafas que eles perderam? 12. É a média de garrafas por dia. Então, é 12 sobre o total de dias. Foi. Beleza? Eu só fiquei confusa nessa parte da tabela mesmo. Mas deu para pegar pelo significado? Olha só, uma dica que eu vou dar para vocês. Não tenta ir da tabela para o sentido. Tenta do sentido para a tabela. O que geralmente a galera faz? Lê a tabela e tenta associar a tabela ao texto. Isso é um erro, tá? Você tem que associar o texto à tabela. Por quê? Se você associar a tabela ao texto, você vai tentar justificar o que está escrito na tabela. Você vai tentar identificar o que do texto tem a ver com a tabela. E você pode fazer uma associação errada, entende? E se convencer que ela está certa. E geralmente é a associação contrária. Ah, mas, poxa, geralmente falam para a gente ver a tabela, etc. Gente, para você ir direto para a tabela, você tem que ter muita segurança em como você vai fazer essa associação. E, de boa, não é uma parada simples. Deu para entender? E eu passei a questão, vou pegar a questão. Então, respondendo novamente aquilo que a Camille falou, certo? Perguntou lá atrás. Não é a média diária, a média de garrafas por dia? Se é garrafas por dia, não tem como eu dividir garrafas por garrafas. Certo? É garrafas pelo total de dias, porque ele quer saber, em 60 dias, quantas garrafas foram perdidas? 12. Então, é 12 por 60. Isso daqui dá 1 sobre 5, né? Que dá 0,2, se eu não me engano. Deu para entender que na calmaria e na... É porque a gente pensa que como é questão de média, etc., tem que fazer rápido, cara. Não tem que fazer rápido. Só faz rápido se você está muito acelerado nessas paradas. Dá muita atenção para essas questões para tu não perder elas de bobeira. Certo? Média diária de garrafas igual garrafas no total de dias. Média diária de garrafas. Então, não é a quantidade de garrafas por dia? Então, lembra que por, na matemática, divisão? Garrafas por dia. Garrafa dividido por dia. Tá tudo no palavreado. Divisão. Beleza? Foi, meu povo? Posso ir para a próxima? Serrar se ainda tinha opção? Ah, com certeza, né, gente? A questão sabe que a galera faz ao contrário. Vamos mais. No quadro estão representadas as quantidades de certos tipos de vinho vendidos durante um ano. O lucro por unidade vendida de cada um desses tipos para... Desculpa. No quadro estão representadas as quantidades de certos tipos de vinhos vendidos durante um ano e o lucro por unidade vendida de cada um desses tipos. Para repor seu estoque, o proprietário escolherá apenas os tipos de vinho em que o lucro total com sua venda for maior do que a média entre os lucros obtidos com a venda de todos os tipos. Ó, eu já recomendo você enxergar isso como uma equação, tal. Lucro total maior, ficou parecendo interrogação, lucro total maior
que é a média entre os lucros obtidos com a venda de todos os tipos. Então, a média dos lucros. Então, basicamente, eu tenho que achar o quê? Como eu vou achar o lucro total e como eu vou achar a média dos lucros. Bom, aqui a gente tem o tipo de vinho vendidos e o lucro por unidade vendida. O que isso significa? Agora a gente vai entender a tabela. No tipo 1, ele vende 120 unidades e cada unidade dá um lucro de R$ 6. Certo? Deu para entender? Beleza. Para a gente saber, para ele repor o estoque, o proprietário escolherá apenas os tipos de vinho em que o lucro total com sua venda for maior do que a média entre os lucros obtidos com a venda de todos os tipos. Qual é o lucro total com a venda do tipo 1? É a quantidade de unidades vezes o lucro por unidade, né? Então, é 120 vezes 6. Por exemplo. Certo? Deu para entender? Que o lucro total do tipo 1 é 120 vezes 6. Então, a gente quer que o lucro total seja maior que a média dos lucros. Qual é a média dos lucros? Vamos lá. A pergunta é isso daqui. Ele quer saber em quais desses o lucro total é maior que a média dos lucros. A gente, então, tem que descobrir como se calcula o lucro total e como se calcula a média dos lucros. Por enquanto, a gente está vendo como se calcula o lucro total. O lucro total de cada tipo, a gente vai calcular multiplicando a quantidade de unidades vendidas pelo lucro por unidade. Por exemplo, no tipo 1, foram 120 unidades a R$ 6, com lucro de R$ 6 em cada uma. Então, quanto ele lucrou com a venda do tipo 1? R$ 6 por cada uma das 120 unidades. Ele lucrou 720. Beleza, eu já descobri como eu vou achar o lucro total de cada tipo de vinho. Agora tem que achar a média dos lucros. A média dos lucros, vamos para o texto de novo. Para repor seu estoque, o proprietário escolherá apenas os tipos de vinho em que o lucro total com sua venda foi maior do que a média entre os lucros obtidos com a venda de todos os tipos. Então, como eu vou fazer a média dos lucros obtidos com as vendas de todos os tipos? Eu vou ter que fazer a média desses produtos. Entende ou não? E aí? Alguém com dúvida? Não? Beleza. Aqui a gente só vai ter trabalho de fazer conta. Tem muita gente que não gosta desse tipo de questão exatamente porque é questão que dá muita conta. Mas, cara, sendo muito sincero, se você identificou uma questão e que, na boa, você vê que a única dificuldade dela é fazer conta, porque, tipo assim, essa daqui até tem uma dificuldade a mais, né? A gente teve que descobrir qual conta fazer. Mas se você só enxerga que a dificuldade está na quantidade de contas a fazer,
Não foge, não. Certo? Faz. Porque é só conta. Se você já descobriu o que fazer, o resto é só conta. O que é que a gente vai ter que fazer? Vários produtos aqui que não são difíceis, ó. 12 vezes 50, vou fazer tudo aqui, ó. 50 vezes 12, isso vai dar 600. 71 vezes 10, isso vai dar 710. 47 vezes 20, isso vai dar 0,14,189. 70 vezes 5, que vai dar 350. E 90 vezes 12, que isso vai dar 0, 18 vai 1, 9, 10. A média desses valores é a soma dividida pela quantidade, dividido por 6. Então, vai ser... Ó, uma dica, tá? Quando eu vou fazer média de vários valores assim, para ganhar tempo, eu não escrevo a média, tipo, botando um do lado do outro, não. Eu já faço assim, ó. 720 mais 600, mais 710, mais 940, mais 350, mais 1080. Porque eu não preciso daquela estrutura e botar sobre 1, 2, botar sobre 6. Eu vou somar aqui, né? Já está tudo bonitinho, ó. 0, 2, 3, 7, 12, 20, 9, 15, 22, 31, 34. Então, vai ficar 4.400 dividido por 6. Já vou para a divisão. 44 por 6, 7, sobra 2. Somei errado? Dez, 22, 10, 25. Calma, eu acho que eu somei errado assim. 10, 25, 27, não, somei certo. Confuso o quê? Na explicação ou no cálculo só? Não, eu tinha ficado confusa de por que a gente estava usando 6 e não a soma dos lucros, mas acho que já foi. Ah, tá. Mas já foi. Obrigada. Foi mesmo? Alguém não entendeu por quê? Professor, é porque, tipo, é a média aritmética? Aí é a quantidade de elementos? Não, é a média aritmética, mas é porque, tipo assim, agora a gente não está mais fazendo de onde veio, a gente está fazendo a média dos lucros. Então, lucro 1, lucro 2, lucro 3, lucro 4, lucro 5, lucro 6. São 6 lucros. Então, é a soma dos lucros dividido pela quantidade de lucros, certo? Vai pelo significado sempre, não tenta ir pela definição, porque o que acontece? Você pode encaixar um significado na definição errada. Então, vai pelo que está acontecendo, pelo entendimento. O que eu estou fazendo? Eu estou dividindo os lucros, fazendo a média dos lucros. Eu tenho 6 lucros, eu quero a média entre eles. Não tem peso nem nada, é só a média entre eles. Então, são 6 lucros diferentes, dividido por 6. Ele quer os que são maiores que 733 e lá vai, né? Então, os únicos maiores são esse e esse, que são 1, 2, 3, o 4 e o 6. Letra B. Foi? Ah, mas é uma questão muito demorada. Eu vou perder muito tempo. Gente, perder tempo numa questão dessa para ganhar a questão, pô, isso é coerência pura, né? Perde tempo nisso daqui, para de perder tempo naquelas questões bizarronas. Se é para pensar, pensa na questão média, simples. Só diminuir aqui essa bodega, porque aqui estava mal quentão, aí eu liguei o ar. Agora está mal filhão.
Sempre um número para dividir. Repara que eu sempre que vocês me perguntam, eu respondo com significado, né? Por quê? Porque é assim que eu faço mesmo. Eu faço sempre pelo significado, porque senão eu posso me embolar também. Mais um. Deixa eu ver o horário aqui. Dois amigos abriram um restaurante. No primeiro ano, o custo total com as despesas do restaurante chegou a 250 mil. A receita nesse ano foi de 325 mil, obtendo assim um lucro de 75 mil, a diferença, né? A tabela representa o custo total e a receita nos 5 primeiros anos. De acordo com a tabela, a média anual do lucro em milhar de real, ao longo dos 5 anos ele quer a média do lucro. Então, eu tenho que calcular os 5 lucros e fazer a média entre eles, certo? Deu para perceber que é simples? Média anual de lucros, os lucros sobre a quantidade de anos. Então, ó, o lucro do primeiro ano foi 75, é só subtrair. O lucro do segundo ano, 30,85. O do terceiro ano, 60. O do quarto ano, 85. O do quinto ano, 45. Obviamente que a demora nos cálculos vai depender do seu cálculo mental. Por exemplo, como é que eu faço essa subtração aqui de cabeça? De 260 para 300 dá 40, é 305, 45. De 280 para 300 é 20, 20 mais 65, 85. Essa daqui foi tipo, vai, seja feliz. 5, 10, 15, 20. Aqui dá 10, dá 23, dá 31, dá 35. Então, 350 dividido por 5 dá 70. Tudo está dando B, né? B de bodega. Foi? Agora o que vamos fazer? Olha o tamanho desse enunciado. Em 2012, o PNUD Brasil, o IPEA e a Fundação João Pinheiro assumiram o desafio de adaptar a metodologia do Índice de Desenvolvimento Humano Global para calcular o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal dos 5.565 municípios brasileiros, com base nos dados do Censo Demográfico de 2010. Também se recalculou o IDHM, pela metodologia adotada para os anos de 90 e 2000 para permitir a comparabilidade temporal e espacial entre os municípios. No quadro serão apresentados os dados de 5 cidades brasileiras. Já estava na cara que essa primeira parte do enunciado servia para nada, né? No enunciado, a tabela vem aqui no meio, tá? Tem técnicas para você pular enunciado direto para a tabela, etc. Eu só recomendo técnica desse tipo para quem está muito seguro do que está fazendo. Para a galera que tem dificuldade de interpretação, isso é tiro no pé, tá? Se você tem dificuldade de se achar, perde muita informação no enunciado, ficar pulando parte do enunciado é atirar no próprio pé. Uma ONG decide fazer um trabalho... Tipo assim, se você perde o enunciado lendo ele todo, imagine lendo metade. Uma ONG decide fazer um trabalho de acompanhamento com a cidade que teve a menor média aritmética dos IDHM das 3 últimas décadas, dentre as 5 cidades assinaladas. Com base nos dados fornecidos, qual foi o município escolhido pela ONG? Então, ó, a menor média aritmética do IDHM das 3 últimas décadas. É só fazer as médias e ver a menor, né?
Ai, mas dá muito trabalho, não tem um jeito de fazer isso sem fazer conta. Não, não. Até tem, tá? Mas não. Lembra que tem a balança, né? Quanto menos cálculo, mais sagacidade. E mais propício a errar, caso você não esteja afiado na sagacidade. Como a gente faz isso daqui? A única coisa que eu vou te dizer é que, ser humano, você não vai fazer isso daqui não, ó. 0,77 mais 0,77 mais 0,92, ó, o primeiro aqui, aí vai somar. 14, 16 vai 1, aqui dá 10 com 14, 24, dá 2,46. Aí você fez a soma. O que você vai fazer depois? Fala para mim o que você vai fazer depois. Só para eu saber se vocês vão fazer o que eu acho que vocês vão fazer e que não deveria fazer. Achei o 2,46 ali. O que você faria agora? Dividir por 3. Aí aqui tira a vírgula, bota 0, 0, vai ficar 0, bota 0. Aí olha a trabalheira, isso vai dar 8, vai sobrar 60. Acrescento 0, vai dar 2. Aí o que acontece? Letícia, você não vai dividir numa questão dessa por 3, como a Railane falou. Por quê? Vou te explicar por quê. A gente não vai ter que dividir todos eles por 3? A gente não quer saber o resultado de cada um. A gente quer saber quem é o menor. Certo? Se a gente tem lá, digamos que as somas dele, 10, 20, 30, 40 e 50. Certo? Se a gente dividir tudo por 3, a menor soma vai continuar sendo a menor depois da divisão. Então, a gente não precisa dividir. O menor número, já que todos vão ser divididos pela mesma coisa, o menor número vai ser a menor média. Então, a gente não vai dividir, a gente só vai somar. Ó, Letícia, nada disso, tá? Bota na cabeça o seguinte, se eu faço essa pergunta, é porque é normal fazer isso, tá? A ideia de eu fazer essa pergunta é exatamente para vocês verem que vocês, uns ou outros, fariam, que aí isso vai gerar uma parada na tua cabeça, que quando na prova você não estiver percebendo e estiver fazendo, vai se ligar, caraca, ó, isso daqui é aquela situação que ele falou que não é para dividir. E você não vai perder tempo, entendeu? Então, ó, 2,46 é só somar tudo, né, gente? Eu não vou ficar somando isso não, né? Senão a gente só perde tempo. Vocês entenderam o que é só somar? Deixa eu pegar aqui a calculation. E digo mais, se você é um pequeno gafanhoto que tem dificuldade de fazer conta com vírgula, você pode só somar tipo 67 com 76, 85, né? Porque todos são 0, alguma coisa, não vai dar diferença. Vou fazer só essa aqui, ó. Dá 11, 18, vai 1. Aqui dá 15, 21, 22. Aí, ó. E vai fazendo e seja feliz, beleza? Na fazenda seja feliz é ótimo, né? Alguma dúvida? É o clássico seja livre. Ururu. Ururu. Calma aí. Eu tô fraco, eu fico com dificuldade de bocejar. Você não precisa dividir, ô Camille, porque todos vão dividir por 3. Repara aqui nos que eu botei.
10, 20, 30, 40, 50. A gente quer saber o menor. O menor é 10 desses todos. Se todos vão ser divididos por 3, isso daqui vai continuar sendo o menor, porque ele não vai ser menor que os outros, porque todos foram divididos pela mesma coisa. Então você, no final, não precisa dividir. Você só precisa do número, da soma. Vamos nessa. Exatamente. O menor nesse caso, tá? Porque ele pode pedir o maior. O índice de massa corporal IMC de uma pessoa é definido como o quociente entre a massa da pessoa medida em quilograma e o quadrado da sua altura. Então, é o quociente da massa vezes a altura ao quadrado, medida em metro. Esse índice é usado como parâmetro para verificar se o indivíduo está ou não acima do peso ideal para a sua altura. Durante o ano de 2011, uma pessoa foi acompanhada por um nutricionista e passou por um processo de reeducação alimentar. O gráfico indica a variação mensal do IMC da pessoa. Parece eu, cara, um efeito sanfona linda. Durante o referido período. Para avaliar o sucesso do tratamento, o nutricionista vai analisar as medidas estatísticas referentes à variação do IMC. De acordo com o gráfico, podemos concluir que a mediana da variação mensal do IMC da pessoa é igual a... E aí, como é que a gente vai fazer isso? Ver os pontos do mês, né? E coloque em ordem. Já dá para pegar os pontos na ordem, né? Se você for sagazão, tu pega aqui, ó, o menor, que é o outubro. Já risca aqui, 26,2. Ou, se você for muito sagaz, você já conta. São 12 meses. A gente quer o quê? O sexto e o sétimo, né? Certo? Porque se tem um levantamento de 12, o sexto e o sétimo são os centrais. Então, a gente já tem o primeiro, segundo, aqui, terceiro, quarto, pulei, né? O quarto é esse. Quinto, sexto, sétimo. Eles são iguais. E tu tá fazendo todas as... Você começou por aqui, ó. Você é nervosão? Não entendeu? Vou fazer bonitinho e depois eu vou fazer na sagacidade, então, tá? Fazendo bonitinho como uma pessoa tranquilona. A gente precisa do termo central, né? Então, ó, em janeiro foi o quê? 29,5. Em fevereiro, 27,7. Em março, 27,1. Em abril, 27,4. Em maio, 28,3. Em junho, 28,6. Em julho, 27,7. Em agosto, 27,4. Em setembro, 26,8. Em outubro, 26,2. Em novembro, 27,1. Em dezembro, 27,4. Até aqui vocês entenderam? Pegaram até aí? Eu só anotei, né?
E agora o que a gente tem que fazer? Botar em ordem, né? Então, ó, 26,2. Diminuindo ou não diminui, não. Só foi anotando. Janeiro, fevereiro, só anotei. Agora a gente tem que botar em ordem para ter a mediana, né? 26,2, 26,8. Qual o próximo? 27,1. 27,1. 27,1. Por isso é sempre importante você cortar. 27,4. 27,4. 27,4. 27,7. 28,3. 28,6. 29,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o termo central vai ser o sexto e o sétimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ou seja, 27,4. Deu para entender fazendo assim? Alguém não entendeu fazendo assim? Vou fazer de novo na sagacidade. Como eu sei que esse levantamento tem 12 termos, eu já sei que a mediana vai ser o sexto e o sétimo. Porque em 12 termos, o sexto e o sétimo são centrais. Então, eu só preciso saber o sexto e o sétimo. Como, olhando esse gráfico de baixo para cima, está em ordem crescente, eu não quero nem saber quais são os valores. Eu vou contar os pontos até o sexto e o sétimo ponto. Qual é o ponto mais para baixo? Outubro. Ah, quanto é? Não sei, eu não quero saber o primeiro. Eu quero saber o sexto e o sétimo. E acima de outubro? Setembro. Então, esse já é o segundo. Esse é o terceiro, novembro, que é o mesmo valor de março, que é o quarto. Aqui é o quinto. Aqui é o sexto. E aqui é o sétimo. Então, o sexto e o sétimo são iguais. São iguais ao quê? 27,4. Se eles são iguais, a média é eles mesmos. Acabou a questão. Eu não preciso fazer esse negócio todo. É só analisando o gráfico. Foi? Sagacidade. Ah, mas vai ser sempre assim? Não, gente. Isso é modelagem. É você perceber lá na hora que tem esse caminho, certo? É porque a gente negligencia muito a questão dessas matérias. Uma pergunta. Tem algum assunto que vocês gostariam que eu fizesse algumas questões? Eu botei questão para caramba de estatística aqui, ou senão eu já continuo em estatística mesmo. Fala comigo, Camilo. Sim, Rebeca, eu vou botar um resumo para vocês de matemática básica. É porque eu também considero aqui matemática básica, mas eu só estou perguntando de vocês aqui. Vou fazer sim. Agorinha. O pai vai dividir o terreno. Tá, entendi. Deixa eu então mudar só isso daqui. Rapidinho. Que aí eu vou pro outro programa, que fica melhor de eu...
de eu escrever. O PowerPoint ele é bom para apresentação. Só. Foi bom você me lembrar, Rebeca. Eu tô com a cabeça com uma bostinha. Eu fiz a parada, preparei e esqueci. Vou dar um spoiler para vocês aqui. Vou usar uma parada. Se tiver aqui, vocês vão ter acesso. Tem uma parte no meu outro computador, mas acho que tem uma parte boa aqui que dá para a gente usar. Calma aí. Só ver se o que está aqui é suficiente. Tem essa parte, tem outra parte aqui. Só ver para estar mais completo. Esse daqui tem 24 slides. Esse daqui tem 47. Esse está bem mais completo. Vou pegar um spoiler bem bom. O que é esse spoiler aqui? Esse é um curso de matemática básica que eu estou montando. Aqui em primeira mão, eu vou usar ele com vocês. Então, deixa eu fechar esse programa. Dividir aqui. Vem minha tela. Vocês veem minha tela e eu não vejo o chat também. Beleza. Ainda estou montando, né? Ainda tá em levantamento, mas vocês vão ter acesso a grande parte dele aqui. Esse daqui é um cursinho que eu estou montando para esse ano para a galera que tem dificuldade com matemática básica. Ele não está completo ainda, faltam 5 capítulos nele ainda, mas vamos lá. Base da matemática. Isso daqui, essa primeira parte, vocês viram lá no meu Instagram, né? Como é que você trabalha a linguagem simbólica. Linguagem simbólica é simplesmente a representação, né? Deixa eu fechar aqui para não travar. A representação em simbologia matemática dos termos utilizados. Caraca, eu fico com uma raiva do Zoom, porque some o chat, aí você fala comigo, eu não vejo. Vem, chat. Vou fechar e abrir de novo. Vamos lá, vai dar certo. Não deu certo. Alguém escreve aí no chat aí só para eu ver se dá certo. Bota qualquer coisa, bota paçoca. Deu certo. Viu? Paçoca salva. Deu certinho. Então vamos lá. Como a gente representa um número aleatório, um número qualquer? Um x, né? Uma variável. E o dobro de um número qualquer? Se o número é x, o dobro dele é 2x. O triplo de um número, 3 vezes o x.
a metade de um número, x sobre 2, ou 1 sobre 1 meio vezes x, né? A terça parte de um número, x sobre 3. O quadrado de um número, x elevado a 2. O cubo de um número, x elevado a 3. A soma dos quadrados de dois números, x mais y ao quadrado, né? É a soma dos quadrados. Não, calma aí. Eu li uma coisa e fiz outra. A soma dos quadrados é x ao quadrado mais y ao quadrado. Você está somando os quadrados. O quadrado da soma, aí sim, é x mais y ao quadrado. O quadrado de dois números mais o seu dobro. O quadrado de um número mais o seu dobro, na verdade. O quadrado de um número mais seu dobro. Quanto é o quadrado de um número? Mais o seu dobro. Mais 2x. Até aí faz sentido? O antecessor de número que vem antes. Qual que vem antes do x? X menos 1. O consecutivo de número que vem depois. X mais 1. Dois números consecutivos. Se um é x, o próximo é x mais 1. Três números consecutivos, a gente costuma colocar uma simetria, né? Bota o x no meio, antes do x é o x menos 1 e depois do x o x mais 1. Ah, poderia botar x, x mais 1, x mais 2? Sim, dá no mesmo. Um número par, 2k. Por quê? Porque se k é um número qualquer, duas vezes qualquer número é um número par, né? E o número ímpar? É um número par mais 1. O oposto de um número é só trocar o sinal. O inverso de um número troca a fração. Isso daqui vocês sabem? Com tranquilidade? Quando multiplica x vezes x, é x ao quadrado do x. X ao quadrado. Ó, x vezes x é x ao quadrado. X mais x é 2x. Beleza? O inverso, ó, oposto é igual a simétrico. Pensa na reta numérica. O oposto é o que está do outro lado. O inverso é como se você pegasse ele e colocasse do avesso, tá entendendo? Você puxasse ele de baixo para cima. Aí, tipo, 2/3. O bebê deu um grito aqui. Você inverte ele, vai ficar 3/2. Tipo do avesso. Beleza? Beleza. Aqui, isso daqui a gente já fez bastante, né? Isso daqui vocês sabem. Português na matemática. Ou posso passar direto ou faço esses exemplinhos aqui? Pode passar direto. O que é a multiplicação? Beleza. Que o D, dá e do é multiplicação. Por é divisão. É equivale, possui a igualdade. São expressões. Exercício eu não botei. Isso daqui vocês sabem? Operações por frações. Eu estou passando assim porque aqui tem conteúdo pra caramba, tá? Adição de fração com o mesmo denominador é só somar, ó. Denominador igual, só somar em cima e conserva embaixo, ó. Isso vai dar 2 mais 4 sobre 3, que é 6 sobre 3, que é 2. Certo? Olha aqui. Só somar em cima. 4 mais 2 mais 5 sobre 7. Isso vai dar 9, 10, 11 sobre 7. Subtração é a mesma pegada. Deixa eu mostrar aqui. Subtração é a mesma pegada. Se o denominador é igual, é só subtrair em cima.
14 menos 6 sobre 2. 8 sobre 2, 4. E se tiver mesclado, a mesma coisa. Ó. 2 menos 4 mais 5 sobre 9. Isso daqui vai dar 7 menos 4, 3 sobre 9, 1/3. Beleza? Onde é sobre 5, né? O chat está sumindo. De novo. Quando tem MMC, quando some, quando tem MMC, quando some, fica a base. Então, tem duas situações. Você tira o MMC quando você tira, ele some quando você tira dos dois lados de uma igualdade. Se você não tiver uma equação e tirar dos dois lados, você tem que botar sobre o MMC. Que são esses exemplos aqui, ó. Por exemplo, aqui não é uma equação, é uma expressão. Isso não está igualado a nada. Então, você tem que botar sobre o MMC. O MMC entre 4 e 6 é 12. Então, vai ficar sobre 12. 12 por 4, 3. 12 por 6, 2. Vai ficar 9 mais 10 sobre 2. 19 sobre 12. Subtração é a mesma coisa. MMC entre 3 e 5 é 15. 15 por 3, 5. 15 por 5, 3. Vai ficar 50 menos 18. Que vai ficar 40, 32 sobre 15. Beleza? Agora eu tô ligado que tem 2 capítulos entre esses que no caso do computador. Aqui tranquilo? De boas mesmo? Multiplicação de fração. Aí pode ser denominador igual ou diferente, mas é só multiplicar de cima com de cima e de baixo com de baixo. Vai dar 21 sobre 24,84. Aí vai simplificando, certo? Isso daqui dá para dividir por 3, vai dar 7 sobre 2, 28. E por 7 dá 1/4. Ou você pode simplificar um de cima com um de baixo ali, ó. 7 com 14, 2. 3 com 6, 2. E em cima fica 1 e embaixo fica 4. Tranquilo? Não, regra de descomposta dificilmente cai, cara. Passando, divisão, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso daqui vocês sabem, né? Nossos produtos notáveis. Deixa eu ver aqui um capítulo que seja mais avançado. Isso aqui é maneiro. Soma e subtração, Suzana, mas de quê? De fração foi o que a gente viu aqui. Nossa, deve estar bagunçado. Não sei se eu fiz. Potência. Produtos notáveis, eu só indico esses dois aqui, ó. Na verdade, os 3 primeiros. Ah, tá quebrado. Esses 3 primeiros, que é o quadrado da soma. Tipo,
x mais 2 ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, x ao quadrado mais 4x mais 4. O quadrado da diferença, tipo, x menos 1 ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E a diferença de dois quadrados. Tipo, x ao quadrado menos 9 é a mesma coisa que x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Que é x menos 3 vezes x mais 3. Esse daqui é o mais difícil. Mas são os únicos três que eu acho que são legaisinhos saber. Tem potência e raiz aqui sim. Vamos para potência e raiz. E aí a gente fecha na parte de exato. Potenciação, a base é bem simples, né? O número multiplicado por ele mesmo n vezes, a gente tem a estrutura de uma potência. Lembrando que a elevado, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, e qualquer número elevado a 0 é igual a 1, menos o zero, porque 0 elevado a 0 é indeterminado. Então, qualquer número elevado a 0 é igual a 1, menos 0. 0 elevado a 0 é indeterminado. Aqui a gente tem as propriedades. Quando a gente tem um expoente par, o número fica sempre positivo, repara. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Menos 3 elevado ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que também dá 9. O expoente ímpar, ele conserva o sinal. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, 27. Menos 3 ao cubo é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, que é menos 27. Porque aqui, ó, mais 9 vezes menos 3 vai dar menos 27. Porém, existe uma diferença. Ó. Isso daqui é diferente disso aqui. Ó. Esse daqui é menos 2 vezes menos 2. O menos 2 está elevado ao quadrado, que dá 4. Esse daqui é menos 2 vezes 2, que dá menos 4. O parênteses faz total diferença. Deu para pegar? Entenderam? Tem muita diferença. A galera meio que se embola muito nisso. Por exemplo, se você está lá, x ao quadrado, aí você vai substituir o x a 2, vai ficar o quê? Ou seja, x a 2 vai ficar 2 ao quadrado. Mas se tiver lá, menos x ao quadrado, isso é menos 2 ao quadrado. Ou seja, é menos 2 vezes 2. É menos 4. O quadrado não está, o menos não está ao quadrado, é só o x que está ao quadrado. Pegaram? Propriedades de potência, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Por exemplo, 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 5 é 2 elevado a 4 mais 5, é 2 elevado a 9. Divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 3 é 2 elevado a 7 menos 3, 2 elevado a 4. Certo? Essa daqui a gente pode pular. Potência de potência. Quando está entre parênteses assim. 2 elevado a 3 elevado a 4. Você conserva a base e multiplica os expoentes.
2 elevado a 3 vezes 4, 2 elevado a 12. Foi? E aqui o expoente negativo. Sempre que você tem um expoente negativo, você inverte a fração e inverte o sinal. Por exemplo, 2 elevado a menos 3. Isso é 1 sobre 2 elevado a 3. 2 terços elevado a menos 2. Isso é 3 sobre 2 elevado a 2. Você inverte a potência e inverte também a fração. Certo? Quando a fração não está entre parênteses, vamos lá. Se fosse tipo esse daqui, ó, 2 sobre 3 elevado a menos 2. Assim que você quer dizer, ô Letícia? Essa daqui, só o 2 elevado a menos 2. Se não está entre parênteses, significa que só o 2 está elevado a menos 2. Então, como você pode fazer isso daqui? Isso daqui vai ficar assim, ó. Como é só o 2 que vai inverter, vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado sobre 3. Vai ficar 1 sobre 4 sobre 3. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 1 sobre 12. Foi? Que é só o 2 que está elevado a menos 2. Expoente fracionário. Quando o expoente é uma fração, vira uma raiz. Então, por exemplo, 2 elevado a 3 quartos. Isso é a raiz, ó, o denominador vem para o índice e o numerador vai para o expoente. Por exemplo, raiz quarta de 8. Ó, 16 elevado a meio. Isso é a raiz quadrada de 16 elevado a 1. Isso é a raiz de 16, que é 4. Certo? Quem está no sol vai para a sombra, ótimo. Potência de uma raiz. Quando você tem uma raiz elevada a uma potência, você pode jogar o expoente para dentro da raiz. Então, por exemplo, raiz cúbica de 4 elevado ao quadrado é a mesma coisa de raiz cúbica de 4 ao quadrado, ou seja, raiz cúbica de 16. Foi? Deixa eu fazer uma parada aqui. Pegaram essas? Para a gente fechar radiciação, como vocês pediram. Alguém pediu aí. A raiz de um número, definição não importa muito agora, né? Isso daqui também não, que é pesadinho. Propriedades radicais. Se você tem uma raiz, um produto dentro da raiz, isso é igual à raiz dos produtos. Então, por exemplo, se você tem lá raiz quadrada de 90, isso é a mesma coisa de raiz de 9 vezes raiz de 10. Raiz de 9 é 3, vira 3 raiz de 10. Da mesma forma que você pode fazer o contrário. Raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 2 vezes 3, que é raiz de 6. Porém, não dá para fazer soma. Raiz de 2 mais raiz de 3 não é raiz de 5. Não dá para somar raízes assim. Certo? O que está dentro da raiz não soma. Beleza? Deu para pegar? Raízes multiplicadas, se os índices são iguais, ó, você pode jogar dentro da mesma raiz. Se for diferente, não dá. Mas se forem iguais, joga na mesma raiz.
Soma e subtração não dá para fazer. Dá para fazer também divisão. Se você tem raiz quadrada de 6 sobre raiz quadrada de 2, isso é raiz quadrada de 6 sobre 2, ou seja, raiz de 3. Mas subtração, raiz de 6 menos raiz de 2, não é raiz de 4. Ok? Multiplicação e divisão com raízes e potências dá para fazer. Soma e subtração geralmente vai dar errado, certo? As propriedades são de multiplicação e divisão, não são de adição e subtração. Beleza? E a última, mas não menos importante, nossa, daqui também não é muito interessante agora, não. Racionalização. Por exemplo, se você tem o tipo 1, que é só o radical embaixo, 2 sobre raiz de 3, racionalizar é tirar a raiz do denominador. O que você faz? Você multiplica em cima e embaixo pela raiz. Vai fazer uma fração proporcional. Multiplicação é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Raiz de 3 vezes raiz de 3, pelaquela propriedade que a gente viu, raiz de 9, que é 3. Certo? Tranquilo? Racionalização? Tipo 2, raiz cúbica. Não. Com vocês eu vou direto para o tipo 3. Quando você tem uma soma ou subtração, por exemplo, 2 sobre raiz de 3 mais 1. Quando no denominador não tem só a raiz. Você vai multiplicar em cima e embaixo pelo que a gente chama de conjugado, que é essa expressão de baixo com o sinal do meio trocado. Ó. Raiz de 3 menos 1, raiz de 3 menos 1, troca o sinal do meio. E vai multiplicar normal, que é distributivo. Ó. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. 2 vezes menos 1, menos 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 3 vezes menos 1, menos raiz de 3. 1 vezes raiz de 3, mais raiz de 3. 1 vezes menos 1, menos 1. Então, isso dá 2 raiz de 3 menos 2 sobre raiz de 3 menos raiz de 3, 0. Aqui vai dar 3. 3 menos 1, 2. Aí você pode botar o 2 de cima em evidência, né? Aqui em cima, pegando 2 daqui ou 2 daqui, fica 2 que multiplica raiz de 3 menos 1 sobre 2. Corta, dá raiz de 3 menos 1. Tranquilo ou complexo? Complicadinho, né? Mas, em teoria, é só multiplicar em cima e embaixo pelo sinal invertido. Isso daqui, quando aparece só em trigonometria. O primeiro tipo aparece em Pitágoras também. Aqui, geralmente, só em trigonometria. Geometria é o triste, né, cara? Se fosse negativo, por exemplo, 2, aí, sei lá, raiz de 2 menos 1. Você multiplicaria em cima e embaixo pelo de baixo com sinal trocado. Aqui, como está menos, você multiplicaria por mais, né? Vai multiplicar por 2, raiz de 2 mais 1. Inverte o sinal. Aí faz a distributiva. 2 vezes raiz de 2. 2 vezes 1. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Menos 1 vezes raiz de 2, menos raiz de 2. Menos 1 vezes 1, menos 1.
Em cima, 2 raiz de 2 mais 2. Raiz de 4 é 2. Aqui a raiz de 2 positivo e negativo corta, fica menos 1. 2 menos 1, 1. Aí fica bonitinho. Morte à geometria. Meu Deus, vocês são muito revoltados. Foi? Alguma dúvida? Fala para mim, mais algum pedido para eu resolver? Análise combinatória agora é pesada, hein? Acho muito pesado pegar a combinatória agora. Análise combinatória daria mais medo do que tudo. Porque a análise combinatória em cima assim, a gente só descobre que a gente queria interpretar melhor. Uma daquelas de proporção. Deixa eu abrir aqui minha prova. Top 5 de geometria. Cara, geometria a gente faz questão só de área. Se a gente está no meio do desespero, eu iria só para áreas de figuras planas. Deixa eu só achar aqui o arquivo das questões, eu caminho. Que ele fica aqui na minha área de trabalho, eu perco ele toda a aula. Deixa eu lembrar também qual é a competência que é proporção. A 18. Deixa eu ver um filme que não seja a morte em pessoa. Vamos passar as questões aqui, até lembrei de uma outra que eu tenho. O problema de questão de geometria é que as questões de geometria dificilmente usam só um conhecimento geométrico. Geralmente é sempre uma mistureba. E isso faz as questões de geometria serem mais difíceis. Ué, gente, cadê o negócio? Não é possível, passei. Odeio esse mouse. Vou fazer dois tipos, tá? Vou fazer uma divisão diretamente inversamente e fazer uma mais simplesinha, igual vocês estão pedindo, tá? Mas essa mais simplesinha eu vou fazer como exemplo, porque eu não sei se eu vou achar... Não sei se eu vou achar direitinho uma questão dela. Para a construção do isolamento acústico numa parede cuja área é 9 metros quadrados, sabe-se que, se a fonte sonora estiver a 3 metros do plano da parede, o custo é de R$500. Nesse tipo de isolamento, a espessura do material que reveste a parede é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte sonora.
e o custo é diretamente proporcional ao volume do material de revestimento. Uma expressão que fornece o custo para revestir uma parede de área A, situada a d metros é, então, ó, tem que ser custo igual a tananana, A e D. Repara que ele diz, nesse tipo de isolamento, a espessura do material que reveste a parede é inversamente proporcional ao quadrado da distância da fonte sonora. E o custo é diretamente proporcional. Duas grandezas diretamente proporcionais numa proporção, tipo A sobre B igual a C sobre D, as que estão em cima são diretamente proporcionais. Certo? Então, A é diretamente proporcional a C, B é diretamente proporcional a D. B é diretamente proporcional a D. E elas são inversamente proporcionais quando estão cruzadas. O A é inversamente a D e o B é inversamente a C. Então, ó, o custo é diretamente proporcional ao volume. Então, o custo está em cima, o volume fica em cima. Entende? Mas repara que ele está falando de um material na parede. É um isolamento acústico na parede. Então, esse isolamento acústico vai ser como se fosse uma espuma na parede. E essa espuma, ela tem essa estrutura. Tipo, como se fosse uma outra parede. O volume é o quê? A área da base vezes a altura. Ele fala que o isolamento acústico na parede é de 9 metros. Então, a área é 9 metros. E a altura é a distância que isso está do plano. Então, o volume é a área vezes a distância. Então, vai ser a área vezes a distância sobre alguma coisa. Mas ele diz também, nesse tipo de isolamento, a espessura do material é inversamente... Calma aí que eu falei besteira. Expliquei uma parte errada. Não é a distância, é a espessura. Aqui é a espessura. O volume é a área vezes a espessura. E aqui diz que a espessura do material é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Para ser inversamente, ou eles estão cruzados, ou eles estão na mesma linha. Por quê? A sobre B igual a C sobre D, a gente pode escrever assim. AD é igual a BC, repara. O A e o D são inversamente proporcionais. O C e o B também. Então, se a área, ó, a espessura é inversamente proporcional ao quadrado da distância, o quadrado da distância está aqui também. Então, fica A vezes D ao quadrado. Esse E vai ser um modificador. Então, a gente tem, na resposta certa, um A vezes D ao quadrado. E a única que tem isso é a letra D. Fala para mim que foi difícil pra caramba. Sempre que vocês tiverem, vou dar uma dica, tá? Sempre que vocês tiverem questões para achar a fórmula diretamente inversamente proporcional, não tenta fazer do jeito que eu fiz aqui. Para você fazer do jeito que eu fiz, você tem que dominar muito bem esse assunto. Você vai tentar fazer substituindo os valores. Nem sempre vai dar certo, mas é uma chance que você tem. Certo? Por exemplo, tranquilo, Camilo. Vai ficar gravado. Boa prova domingo, tá? Por exemplo, ele fala que quando a área é 9 metros,
A distância é 3. O custo é 500. Então, se eu botar 9 no lugar de A e 3 no lugar de D, a resposta certa vai dar 500. Repararam? Essa estratégia pode dar certo ou não. Eu recomendo vocês tentarem por ela. Por quê? Para aprender proporção nesse nível aqui demora muito. Então não é uma parada que vale a pena agora. Faz por teste. Por exemplo, ele fala que a área é 9, a distância é 3, o custo é 500. Você pega aqui na letra A, ó, e você testa. 500 vezes 81 sobre a área é 9, aqui é 9 também, que é 3 ao quadrado. Então deu 500 certinho. Qual o problema? Se der em mais de uma alternativa. Porque a gente não tem outra para testar. Por exemplo, aqui, ó, vai dar 9, vai dar 9, vai dar 500 também. Já tem duas aqui dando certo. Aqui, na verdade, acho que todas vão dar certo. Não, essa daqui vai dar errado. Aqui vai dar 9, 9, vai dar 500 vezes 3. Porém, algumas questões desse tipo aqui, você consegue fazer substituindo os valores. Então, esse tipo de questão eu te dou duas dicas. Se você não domina isso daqui e não der certo assim, chuta. Porque ela é uma questão difícil. Beleza? Agora, sobre o exemplo que a Camille pediu, ela vai ver a gravação depois, ela está pedindo um exemplo do seguinte tipo. Digamos que um pai ou sócios tem que dividir, vamos botar sócios. Então, isso daí é pesado, dependendo da questão. A questão geralmente disso é muito difícil, Suzana. Eu não recomendo agora. Entendeu? Porque é uma parada que não é um negócio simples. Não vai ser um conceito só que a gente vai pegar e vai dar para fazer, entendeu? Geralmente, questão desse tipo tem muita interpretação de enunciado. Começa a ficar muito pesado. Dá para pegar diretamente proporcional. Por exemplo, três sócios investiram numa empresa. O sócio A investiu 12 mil, o sócio B investiu 8 mil e o sócio C investiu 20 mil. Certo? Eles receberam 200 mil de lucro no primeiro ano. Eles vão dividir esses 200 mil em valores proporcionais ao investimento que eles fizeram. Quanto cada um vai receber? Certo? O primeiro vai receber um valor proporcional a 12 mil. Então, o primeiro vai receber 12 mil K. O segundo, o valor proporcional a 8 mil. 8 mil vezes o mesmo K. O terceiro, um valor proporcional a 20 mil. 20 mil K. E eles juntos vão receber isso daqui. 12 mais 8, 20, mais 20, 40 mil K. Quanto eles têm para receber? 200 mil. Então, esse 40 mil K é 200 mil que eles têm para receber. Ou seja, o K é 200 mil sobre 40 mil. O K é 5. Então, o que acontece? O primeiro vai receber 12 vezes 5, que é 60 mil. O segundo vai receber 8 vezes 5, que é 40 mil. E o terceiro vai receber 20 vezes 5, que é 100 mil. Repara, a soma dá certinho os 200 mil. Beleza? Eles receberem valores proporcionais, é só você botar a proporção vezes 1K e a soma tem que ser o que eles receberam. Ah, eles vão receber valores inversamente proporcionais ao investimento. Fica mais difícil. Porque aí não é 12 vezes K,
12.000 vezes K. É K dividido por 12.000. Aí vai ser K dividido por 12, K dividido por 8, K dividido por 20.000. Vai somar, que aí vai dar um MMC, e vai fazer a mesma conta. Se estiver no mesmo problema, diretamente e inversamente, aí vira o caos. Que uns estão multiplicando e outros estão dividindo. Que aí entra o caos. Mas geralmente é só todos diretamente proporcionais. Eles fazem investimentos e vão receber valores diretamente proporcionais àquilo. Ao invés de multiplicar por K, você divide. Ao invés de multiplicar o K pelo valor, você divide o K pelo valor. Ao invés de ser 12.000 vezes K, vai ser K dividido por 12.000. Vai mudar as somas. Beleza? Tranquilo, gente? Então, vou me despedindo de vocês aqui. Foi ótimo esse período que nós passamos juntos, mesmo com vários imprevistos, mas aquele negócio, né? Uma coisa meio que organizada, final de ano, férias, festas, etc. Mas acho que ainda deu para a gente ter uma quantidade legal de aulas, beleza? Tamo junto, qualquer coisa chama lá no Instagram, manda mensagem, tira dúvida, tô sempre aí, beleza? Uma boa prova para vocês aí no domingo e vejo vocês em algum momento na vida aí, todo mundo já na faculdade, beleza? Beijos a todos, até mais, gente. Tchau, tchau.